Epidemiologia faz. Nós somos baseado na saúde pública, né? Então, assim, tudo que refere a doenças, à saúde pública, a gente que é responsável, a Liga de Saúde Pública e Epidemiologia que é responsável. No semestre passado, a gente trabalhou com a dengue. Então, a gente fez muitos projetos baseados na dengue. Então, a gente fez visita lá em orfanato, a gente fez extensão em hospital, a gente fez lavado de mãos com as crianças. Então, assim, a gente fez todo esse processo de educação baseado na dengue, né? Ainda mais aqui no Paraguai, que tem muita chuva, que baseia muito nessa questão de foco, né, de dengue. E esse semestre agora, a gente vai estar trabalhando com doenças crônicas, né, doenças crônicas. E essas doenças crônicas vai ser baseada em criança e mulher. A gente vai basear essas doenças justamente nesses dois focos, né? Por que a gente decidiu? Porque a gente vê que tem muita mulher hoje em dia e muita criança que está aparecendo com essas doenças crônicas aqui no Paraguai. Justamente assim, é igual, por exemplo, eu trabalho no hospital universitário, né, muita gente aqui não sabe, mas eu trabalho no hospital universitário, então a gente vê muito esse foco. Então, juntamente com a doutora, a gente discutiu e a gente achou melhor estar trabalhando nessa área, né, que a gente vê que está aparecendo muita criança com hipertensão, criança com diabetes, então a gente decidiu usar esse foco. Então, o que é epidemiologia? Né? A epidemiologia, ela nada mais ela tem mais de 20 definições, mas ela vem dessa definição da ep, que significa sobre, demo, que é o povo, né, pueblo, e logos, que é a ciência que estuda. Então, a gente tem que estar sempre atento no que está acontecendo, no que está surgindo novo, nas pessoas, então a gente se baseia nessas questões. Passa para mim, fazendo favor, Henrique. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a epidemiologia ela é o estudo e a distribuição de determinantes de estados de determinados eventos. Né? Então, tem coisas que vão aparecer, por exemplo, igual vocês verem falar aí, por exemplo, epidemia, endemia, pandemia, então brotes, então cada hora vai surgir uma coisa, então cada um tem o seu significado, e cada um age, então, por exemplo, vai surgir um foco da dengue, onde que está surgindo aquele foco da dengue? Quantas pessoas que foram contaminadas com aquilo? O que aconteceu com aquela população? Né? Onde que está vindo aquela determinada doença? O que está acontecendo? Quantas pessoas atingiram? Foi num determinado local ou foi em mais locais que aconteceram essa eventualidade? E aí, de acordo com a definição de Bryan, é o estudo que distribui esses determinantes. Então, um estuda, a outra é a distribuição. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Então, enquanto um estuda esses determinantes, o outro faz a distribuição desses determinantes. Então, e todos dois, ambos envolvem a população, né? E aí a gente vai estudar justamente o que ativa, né? O que está ativando essas enfermidades? O que eu preciso fazer? Quais os programas que eu tenho que trabalhar nisso para estar fazendo esse controle general dessa população, esse controle dessa doença? Quais são as prevenções? Passa para mim, Henrique. Então, assim, o que a gente tem que entender é que a gente tem que saber diferenciar quando tem a determinante e quando eu vou agir naquela determinante. E aí tem a evolução, né, o contexto dentro dessa evolução social, né, que tem os câmbios de estruturas, né, o socioeconômico, tem mais de 100 anos que isso acontece, que vem transformando profundamente esse comportamento epidemiológico, e aí a gente vê também que isso envolve tanto a evolução social, como a globalização, como os patrões modernos. E aí, onde cada um age.
Quando a gente vai trabalhar com a população, a gente tem que entender o que a gente está trabalhando, o tipo de pessoa que a gente está trabalhando. Então, assim, eu não tenho só, por exemplo, eu como um paciente, eu tenho que enxergar que eu sou uma paciente, eu estou transmitindo aquela doença ou não estou transmitindo? Aquilo ali está acontecendo só comigo ou está acontecendo com mais pessoas? Por exemplo, uma hipertensão. A hipertensão que eu tenho, ela é transmissível ou não? Ela não é, porque hipertensão, ela não transmite, né? Ela não é uma doença transmissível, né? Ela é uma doença que a gente pode, ela é adquirida, né? Ela é adquirida, ela pode ser genética, então, assim, a gente tem que ver com o que a gente está trabalhando. Então, quando você entra numa liga ou trabalha com a epidemiologia em si, a gente entende que a gente tem que trabalhar com a população, mas antes de você trabalhar, você tem que conhecer o que tem ao redor dele. Então, é isso que acontece, igual essa evolução, por exemplo, é socioeconômico. Essa pessoa, por exemplo, ela está com um parasita, ela adquiriu um parasita. O que acontece com esse parasita? Ela mora, beira de esgoto? É tratamento de esgoto? Não é? Onde que ela mora? É um assentamento? Ou é um lugar que tem água tratada? Então, a gente tem que saber diferenciar isso. E aí vem a globalização, que ela nada mais é do que primitiva, né? Então, aí já age o comércio, aí vem viagens, e tem doença, gente, que a gente vê que ela, de fato, igual quando vocês veem que fecha o aeroporto, né? Quando a gente percebe que tem coisas que acontece, igual tem doenças, por exemplo, que vocês não sei se vocês sabem disso, isso é conhecimento de muitos, mas tem coisas, por exemplo, que são que aeroporto, dependendo da determinada comida, ela não pode passar, porque ali pode estar trazendo uma doença. Então, a gente tem que perceber isso tudo. E se entrou aqui, entrou no Brasil, entrou no Paraguai, entrou em outro estado, veio de outro estado para cá, ou eu fui contaminada através de comida que veio lá do Egito para cá, como que isso aconteceu? Então, tem os agentes que são facilitadores, isso são agentes facilitadores, que é quando facilita a entrada de uma determinada enfermidade para aquela pessoa, né, para aquele país, para aquela pessoa. E aí tem patrões modernos, que é os principais problemas de saúde comunitários que derivam as enfermidades orgânicas e crônicas, transmissíveis ou não, né? Então, a gente tem que, uma vez que a gente trabalha com a epidemiologia, a gente tem que ver justamente isso, a incidência e a prevalência daquela determinada enfermidade naquele local, se é infeccioso, se não é, se eu transmiti porque é crônico, é uma comida, é orgânico, por exemplo, teve hoje um caso de, por exemplo, a gente foi num casamento e teve uma contaminação por alimentos. E aí? Aqui dali foi o quê? O que aconteceu? Né? Então, a gente cabe a nós a estar pesquisando e olhando essas questões. Pode passar, fazendo um favor, Henrique. E o que é vigilância? Né? Com o que a vigilância trabalha? Né, a vigilância epidemiológica, ela trabalha com o quê? Ela consiste num conjunto sistêmico de atividade. Ela facilita, observa e faz o registro rigoroso daquilo que está acontecendo. Então, aconteceu um problema de saúde, voltando, vamos falar do Covid-19. Então, aconteceu quando saiu o caso de Covid, eu não sei se vocês lembram disso. O que aconteceu? Começou a sair um caso. Então, qual foi a prevenção? Ver o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Qual que são os sintomas delas, e aí a gente já colocou ela em quarentena, né? Que foi a quarentena. Foi a melhor forma que achou para evitar o risco de contaminação, né? O risco de contaminação através do Covid-19. Isso aí é um registro rigoroso e controle rigoroso, que aconteceu, né, há mais ou menos há 6 anos, isso no nosso país, que acabou ajudando
a controlar a doença, mas infelizmente, antes da gente fazer essa descoberta, teve esse estrago, né, do Covid, porém, hoje em dia já é mais controlada, as pessoas através de vacinas, através dos controles, né, através das prevenções, da educação, que é o uso de máscara, que é, né, não ficar isolado em casa, tanto que o protocolo, ele mudou recentemente, eu não sei se vocês viram isso, né, se tem curiosidade, o protocolo para a Covid e para doenças respiratórias, ele mudou recente justamente por causa disso, para ver a quantidade de tempo que cada pessoa fica isolada, enfim. E a epidemiologia, ela dedica a esse esforço em estabelecer essas associações relacionadas à população. Então, assim, a gente tem que investigar, primeiro a gente tem que notificar, tem que investigar, tem que tratar, ver o que está acontecendo, né? Tem os exames clínicos também que faz, tem os exames laboratoriais, tem as consultas que faz, tem os isolamentos, então, assim, a gente é uma sequência de pesquisa que é feita dentro da epidemiologia, que ajuda a evitar essa vigilância, né, essa vigilância que ajuda a evitar com que aquela enfermidade, ela prolongue, sabe? Passa para mim, pupilo. E tem, né, onde que a gente usa, né, o uso da vigilância epidemiológica. Então, tem as estimativas, né, igual, por exemplo, a magnitude. Ela permite a gente calcular matematicamente quanto que o problema de saúde progrediu. Vocês já ouviram falar no censo, não já? Então, o censo, ele é um órgão onde ele faz a pesquisa e faz um levantamento de quanto que tem na população, de quanto tem isso, quanto tem aquilo, então, assim, ela é na epidemiologia. Então, a gente consegue fazer um cálculo matematicamente para saber quantas pessoas que foram atingidas. Exemplo, nós somos 10 pessoas aqui, nós somos 49 pessoas aqui em sala de aula agora. Dessas 49, quantas que estão sentindo dor de cabeça? Quantas estão sentindo dor de cabeça porque está em tela agora? Quantas estão sentindo dor de cabeça porque tem uma enxaqueca? Quantas estão sentindo dor de cabeça porque está preocupado? Então, assim, isso é uma estimativa. Então, a gente consegue fazer um cálculo matematicamente daquele problema que está acontecendo. E aí tem aqui tem essa detecção temprana, né, que a gente consegue detectar precocemente aquilo que está acontecendo. Os brotes atípicos, por exemplo, que são documentando de forma onde a gente vai distribuir a proporção e evitar aqueles eventos que aconteçam. Ah, tá. Então, para mim, evitar que aconteça uma dor de cabeça porque eu estou preocupada com a prova, então eu tenho que fazer um tratamento. E qual que é esse tratamento? Ou qual é essa medicação? Então, foi observado que tomadas as medicações tal, aquela pessoa melhorou, né? Teve uma melhora significativa. Então, assim, são formas sistêmicas de propagação que distribui esses eventos de saúde. E tem a evolução do controle, né? Que facilita a gente fazer esse controle na intervenção e desempenho real dos serviços, ou seja, os impactos novos, né? E novos tratamentos também. Então, por exemplo, antigamente, quando você tinha diabetes, você tinha que tomar insulina, NPH. Depois, descobriu que foi lançada a insulina regular. Depois, descobriu que tem uma bomba de insulina que ela mesma dispara a insulina no corpo das pessoas. Então, assim, isso são novos tratamentos que vão surgindo ao longo das décadas para que ajude nesses controles de doenças que surgem no decorrer da vida. Então, assim, isso é uma vigilância epidemiológica. Passa, por favor, Henrique. Estão dando para entender direitinho, gente?
alguma dúvida? Não, se tiver alguma dúvida, tá? Vocês podem perguntar. E tem 3 ações chaves que elas são fundamental para a gente estar agindo na tecnologia, né? E aí tem os procedimentos ordenados e que são exigentes. Exemplo, a ação epidemiológica, ela se baseia em repetição constante de estrutura, que é o lugar e a pessoa. Não esquece dessas 3 palavrinhas. Na epidemiologia, são 3. Neide, eu não sei, mas no meu tá falhando aqui. Aqui também. Até achei que fosse a minha internet. Aqui também, achei que era minha também. Que Vamos aconteceu rodar a aqui? manivela, galera. Tô achando que caiu lá. Vou mandar uma mensagem pra ela. Peraí. Voltou, Neide? Voltou aí, gente? Agora sim. Agora Tá sim. escutando? Gente, onde é que eu parei, então? Vocês não escutaram nada. Agora eu não assim, consistentemente. tempo, lugar e persona, que é importante essas 3 palavras. Olha, vocês estão prestando atenção, hein? Tempo, lugar e pessoa. Repete comigo. Tempo, lugar e persona. Não podem esquecer essas 3 palavrinhas, de jeito nenhum, tá? Então, assim, onde que aquilo aconteceu, em quanto tempo que aquilo aconteceu e qual foi a pessoa atingida. É mais idoso? É mais criança? São mais adultos? São mais mulheres, homens? O lugar foi aonde? Foi lá na UCP do Lago? Foi na UCP ali no CT? Foi lá no hospital? Foi aonde? Então, assim, não pode esquecer. O tempo, em quanto tempo? Estamos escutando, gente? Sim. Então tá bom. Agora sim, tá normal. É porque eu fiquei com medo agora. Até eu fiquei com medo agora. Então, assim, esse processo metodológico, ele compõe. Então, o que que a gente tem que ver? A gente tem que observar, né? Observar cientificamente, a gente tem que fazer, medir e observar. Comparar, que entra analisar os dados lógicos e proponer a intervenção ativa. Então, assim, primeiro eu tenho que observar, mas juntamente com observar, eu tenho que comparar os dados. Depois que eu comparar os dados, eu tenho que proponer e intervir ativamente naquela comunidade. Então, assim, vamos falar que a gente está no assentamento e naquele assentamento está tendo um índice de parasitose enorme entre as crianças. Então, o que eu devo fazer? Qual é a atitude, eu, como médico, como profissional da área de saúde, como futuros médicos, o que eu tenho que fazer para combater aquele parasita naquele assentamento com aquelas crianças? Então, assim, a gente tem que pensar nisso tudo. Então, assim, eu já tenho que ter aquela visão. Então, eu tenho que observar, comparar e tenho que propor ao mesmo tempo. Então, que esse propor, no caso, é o intervir, né? Já é a intervenção que a gente tem que ter ali naquele local. Passa para mim, Santo. E aí é onde vem o nosso ponto, né? Que a gente tem que analisar essa situação de saúde. Está acontecendo, né? Delimitar os grupos, né? Os grupos por exemplo, até por idade mesmo. Deu uma travada de novo. Parou a anuidade aí. Meu Deus, tá No chegando essa o idoso. meu. Neide, parou a idade. Tinha dado uma travada de novo, viu? Nossa, gente, não tem lógica um trem desse. Deve ser. Ô, Neide, quer tentar desligar sua câmera pra gente? Vai rodar mais liso.
Voltou? Voltou? Voltou. O Ah, sim. Kaique deu a sugestão de você desligar sua câmera para tentar ficar menos pesado. Tá, não, mas agora a minha internet agora tá supina, agora ela não cai mais, não. Tenho certeza. Então tá bom. Então, eu parei na análise de situação de saúde, foi isso mesmo? Isso. Sim. Oi. Isso. Então, a gente tem que ver onde que o que está acontecendo. Por exemplo, aconteceu o herpes zoster no idoso. Por que aquele idoso por que está tendo frote de herpes zoster no idoso? O que está acontecendo? Né? Por que está dando muita candidíase? Por que está tendo muita sapinho? Por que está tendo muito isso nessa idade? Né? E aí vem as infecções intra-hospitalárias, que é a detecção, investigação e controle ativo. São brotes infecciosos que acontecem em instituição médica. A gente, por exemplo, tem muito caso dentro do hospital, por exemplo, a gente tem muito caso de lesão por pressão, né? A gente tem enfermeiro aqui e a gente sabe muito bem disso, né, Claudiane? A gente tem lesão por pressão em paciente internado. Por que isso acontece? Né? Por que está acontecendo isso? Será que eu estou fazendo uma mudança de leito naquele paciente corretamente? Ou será que eu não estou? O que está acontecendo? Né? Então, a gente tem que essas infecções intra-hospitalar são um motivo que eu dei para vocês, foi a lesão por pressão, mas tem várias outras. Por que aquele paciente está dando muito sinais flogísticos que a gente fala quando a gente vai puncionar acesso? Por que ele está dando aquilo? O que está acontecendo? É uma infecção? Por quê? Né? Então, a gente tem que analisar isso tudo. E aí vem a vigilância e controle dos brotes. A gente tem que monitorar essas patologias transmissíveis, nessas enfermidades crônicas, essas infecções, que não são infecciosas, né? São brotes complexos e tóxicos. Alimentar, né? Justamente assim. Então, assim, são coisas que a gente tem que ficar atento, nós como profissionais, a gente vai ver que tudo é epidemiologia. Tudo se baseia na epidemiologia. Tudo se baseia na epidemiologia. Por isso que eu escolhi essa liga. A gente vê que tem muitas coisas que são envolvidas nessa questão, né? A evolução, por exemplo, de serviço público. E aí, se a gente não fizer uma boa avaliação, a gente tem que ver qual que é o impacto que aquilo vai gerar no meu paciente e naquela comunidade, se eu não fizer o tratamento correto e a prevenção correta com aquele paciente. Então, são coisas que eu, como profissional de saúde, tenho que ficar atenta qual é o impacto na vida daquele paciente se eu não tomar a medida certa. E isso é epidemiologia. Passa para mim, fazendo favor. Esses são os campos e as ações da epidemiologia. E aí vem o olhar clínico versus a epidemiologia, né? Qual que é a perspectiva clínica que a gente tem, né? É o foco individual, que ele é central no paciente singular, que acude à consulta clínica. Então, naquela consulta que eu fizer com o meu paciente, ali eu vou entender o que está acontecendo com ele, né? Essa aí é a perspectiva clínica. E o método, né? Então, a gente tem que indagar o paciente, tem que perguntar, olhar o sintoma, eu tenho que escutar o que ele tem. Não, doutora, doutor Rafael, eu estou sentindo uma dor aqui na cabeça, toma dipirona, vai tomar em casa. É assim que faz? Não, não é assim, né? Então, por que você está sentindo aquela dor? O que aconteceu? Como que é a rotina da senhora? O que está, né? A senhora está preocupada com alguma coisa? Né? Tem algum histórico na família? Tem algum diagnóstico? Tem alguém que sente dor de cabeça? A senhora tem algum histórico de câncer na família? Nós vamos ter uma aula presencial que a gente vai aprender isso, sabe?
A gente vai aprender a fazer essa anamnese nesse paciente para a gente tentar entender o que está acontecendo. E aí tem a perspectiva, né? Essa perspectiva epidemiológica, né? Qual que é o foco? A perspectiva clínica é o paciente, né? Então, é um paciente. Da epidemiologia, ela é a população toda. Então, a gente tem que olhar toda a população, né? Ver o que está acontecendo, né? Essa unidade, ela é fundamental para analisar essa comunidade em conjunto. Então, a epidemiologia, ela analisa em conjunto, né? Ela não vai ela analisa um caso, mas ela analisa um caso pensando em todo mundo, né? A perspectiva clínica, não, ela analisa somente aquele paciente, então a gente tem que saber diferenciar isso também. E aí tem os métodos, né, que vai avaliar a saúde, né, se é coletiva, o diagnóstico é o quê? É ambiental? É todo mundo? Qual que é o nível daquele? Quais as medidas sanitárias que eu tenho que tomar com aquele paciente, né, com aquela população toda, né? Lembra que eu falei do Covid? Então, o Covid surgiu uma pessoa, mas uma contaminou um monte de gente, e coloca a gente nisso, e muita gente perdeu a vida, e aí vai. Então, assim, através de a população toda vai, né? Então, assim, uma coisa é o clínico, a outra é a epidemiologia. Passa, por favor, Henrique. E aí vem as perguntas epidemiológicas, né? E aí vem, assim, a identificação, que é a primeira, né? Quais são os principais problemas de saúde que estão afetando atualmente a população? Quais são os principais? É pergunta que eu não sei se tem alguém que vai para a área da ciência, a área do científico, mas quais são os principais problemas de saúde? E aí vem a distribuição, né? A primeira foi a identificação, aí vem a identificação, distribuição, análise e medida. Aí vem agora a distribuição, que é a segunda pergunta. Quantos são os casos? Quando e onde ocorrem prioritariamente? E quem são os mais afetados? Então, assim, são perguntas que vocês devem pensar e analisar essas perguntas. Porque antes de você atender aquela população, você tem que saber essa distribuição. Por que está acontecendo aquela distribuição epidemiológica? Por que está tendo aquele foco ali? Né? Está tendo um foco de sarampo ali, por quê? O que está acontecendo? Né? Aí vem a análise, que é a terceira pergunta, né? Que entra a terceira. Por que ocorre os casos de investigação e as causas de fundo e fatores de riscos associados nesse meio? Por que está ocorrendo isso? O que está acontecendo? Né? E quais são as medidas que a gente vai tomar? Né? Que medidas de controle? Qual que é o resultado? Que resultado a gente vai chegar? Né? O que mais pode fazer? Então, nós, como profissionais que trabalham na epidemiologia, a gente tem que ver que em tudo está essa epidemiologia. Ué, por que aquele menino ali está com piolho? Primeiro eu identifiquei, depois essa distribuição, depois a análise e depois as medidas. Deu para entender certinho? Dá um joinha aí se deu para entender tudo certinho. Aí, parabéns. Passa para mim, Henrique, fazendo favor. E qual que é a triada epidemiológica? E aí vocês vão ouvir falar isso. Quem não está aí no quarto período ainda, a gente passou por isso, né? Pela triada epidemiológica. Aí vem, a triada é o agente, o hóspede e o ambiente. Então, qual que é o agente? É o elemento de substância de força cuja presença, ausência serve o estímulo que inicia esse processo da enfermidade. Onde iniciou o processo? Né? Foi um vírus? Foi uma bactéria? Foi produto químico? Eu estou com o avô da minha prima, ele está internado com uma doença que chama
fogo selvagem, não sei se já ouviram falar, ela, por produto químico. Então, aconteceu isso com ele por produto químico, né? E aí tem os problemas físicos, radiológico, radiação. Vocês viram a série na Netflix? Quem não viu, assista. A emergência radiológica que teve lá em Goiás, né? Então, assim, muito boa. Vocês vão ver, assim, o tanto que o produto radioativo, ele é perigoso à saúde. Foram 6 pessoas, se eu não me engano, que morreram. Então, assim, e outras milhares fizeram outros um cada aí e faz o tratamento, né? São acompanhadas radiologicamente. Isso é questão de epidemiologia? Entra em questão de epidemiologia. E aí vem o hóspede, né? O hóspede é o quê? É humano ou um animal, né? É um organismo, né? Então, é aonde é a pessoa que é afetada. Ou seja, é um determinante. É um determinante intrínseco. Então, é uma espécie. Então, independente da idade, do sexo, da ocupação, do estado civil, se é família, se é herança de família ou não é, se é estado de imunidade, se não é, independente. Então, aquilo é um hóspede. E aí vem o ambiente, né? Que é um meio no qual convive o hóspede e o agente. Então, o ambiente está ali, né? São fatores. Quais são os fatores? Envolve temperatura, altitude, socioeconômico, social, fonte de comunidade, alimento. Então, isso tudo entra. Então, é um ambiente, isso mesmo. O Chernobyl, lá na Ucrânia, justamente, Lucas, isso aí foi exemplo que aconteceu e que vive acontecendo. Então, assim, cada hora a gente vai ver, isso tudo entra em epidemiologia. Então, assim, eu acho isso muito lindo, sabe? Porque a gente vê que através de uma doença, a gente descobre outros fatores, né? Outras coisas, a gente descobre a causa. Para a gente descobrir a causa, a gente tem que investigar. Então, a gente vê que o agente, o hóspede e o ambiente são uma triada epidemiológica. Não esqueçam dessas palavras. Passa para mim, fazendo um favor. Quase acabando, tá, gente? E quais são os tipos de manifestação dessas enfermidades que tem? Falei lá no início, né? Hoje em dia a gente tem a endemia, epidemia e pandemia, né? Então, a endemia é aquilo que se refere à presença constante e prevalente, né? Quer dizer, uma patologia de um agente infeccioso. Ele é dentro daquela região geográfica. Qual um exemplo que a gente tem aí de endemia? Alguém sabe falar? Pode ser, por exemplo, uma dengue. A dengue, ela é endemia, né? Então, aí tem a epidemia, né? Que ela ocorre em uma comunidade e os casos supera, e ali ele fica ali mesmo, ele não sai dali. Ele não se limita naquela área, mas também ele não fica expandindo, né? Então, assim, ele pode se expandir ou não. Então, ele atinge um número absoluto e rígido de casos, né? E quando sai desse controle da epidemia, ele vira o quê? Ele vai virar uma pandemia, entendeu? Então, quando ele vira uma pandemia, ele representa um nível de pessoas que é onde sai do controle, onde não tem jeito, né? Igual a gente teve o Covid-19, antes do Covid-19 a gente teve outras doenças, né, que foi, antigamente teve uma doença que chamava doença da vaca louca, nossa, a gripe do frango, né, a gente teve muitas coisas aí para trás que afetou, não sei se é da época de muita gente ou não, não que eu seja velha, mas são casos que teve que são pandemias feias que a gente teve, né, foram casos que Jesus, eu não sei se hoje em dia, eu falo que eu como profissional há muitos anos, que foi linha de frente de Covid, eu não sei se eu estou preparada para enfrentar uma outra pandemia, mesmo que seja de Covid-19. Então, a gente nunca está preparado, mas a gente tenta
driblar, né? A gente tenta fazer a melhor forma possível para com que a gente possa descobrir o foco e salvar vidas. Esse que é o melhor que a gente faz. Passa para mim, fazendo favor, Henrique. E aí vem a cadeia epidemiológica de infecção, né? Isso é um esquema que tem da epidemiologia que permite ordenar, identificar os pontos de intervenção e controle crítico, né? Nessa interação entre o agente, o hospedeiro e a propagação. Então, dentre esses 3, a gente tem mais 6 passos. Dentro desses 3, a gente tem 6 passos na cadeia, que é o agente causal, né, biológico específico da enfermidade. Então, foi um vírus que causou, né, o agente que causou, o que causou aquilo? Foi um mosquito? Foi um parasita? Foi um vírus? Aí tem o reservatório, que é onde o agente habita, né? Onde ele vai se produzir, onde que ele vai habitar, onde que ele vai reproduzir, né? Onde que é o foco dele, onde que ele está dentro aqui de mim, o reservatório dele. Aí tem a porta de saída dele, né? Que é por via a qual a gente abandona o hóspede, né? Então, assim, ele abandona. A via de saída ali já abandonou. Onde vem a transmissão, que é o modo em que faz essa viagem e causa que vai um novo hospedeiro, que surge um novo hospedeiro, né? E vem a porta de entrada, que é o acesso físico desse patógeno, que vem o novo hospedeiro de novo, e tem a susceptibilidade, que é o grado de resistência do hóspede do receptor. Então, que te pica um vetor, que é o mosquito, que aí cai na sua corrente sanguínea, que ali aquele mosquito que te picou tá com sanguinho que vai picar outra pessoa, e por aí vai. Né, uma pessoa contaminada com uma doença que é IST, né, eu falo, gente, eu costumo falar uma coisa que é muito interessante, quem tá mais perto de mim vê o que eu falo muito, aqui no Paraguai, né, a gente vê as pessoas tomando o chimarrão ou o tererê. Então, a gente vê o costume que eles têm de passar de boca, né? Toma aqui um golinho aqui, Marina. Você quer? Toma aqui, pode tomar. Então, é costume do Paraguai fazer isso. Né? A gente vê que é um costume. Gente, eu não tomo nada da boca de ninguém. Vou explicar por quê. A hepatite A, ela é muito perigosa. E muita gente não sabe que a outra pessoa tem. Eu conheço 2 irmãs enfermeiras, todas 2 amigas minhas. Uma trabalha numa UTI e a outra trabalha num posto de saúde. E irmão, é muito assim, né? Toma aqui, quer água, tá? Toma aqui, você tá com sede? Então toma também. Então, a gente faz muito isso. E uma começou a passar mal, demais. E fez um teste e era hepatite A. E a outra começou a sentir o mesmo sintoma. Fez o teste e era hepatite A. E aí foi chegada à conclusão que uma pegou da outra. Uma pegou da outra. E isso também, os cigarros eletrônicos, Henrique, isso também é muito sério. Então, uma pegou da outra. Não é nojo, não é nada, eu não tenho nada disso, mas geralmente quem trabalha nessa área, eu, por exemplo, eu sou muito cautelosa com isso. Então, eu não bebo no bico de ninguém, eu prefiro comprar o meu e tomar. Então, nunca mais faz isso, Igor. Pois é, se você está fazendo, meu filho, ó, agora na epidemiologia você vai aprender. Então, a gente vê a importância que tem da gente cuidar da nossa saúde. Vocês que moram aqui no Paraguai, que são solteiros, né, que têm vida sexual ativa, né, tem que tomar muito cuidado com isso também, né, parceiro, com quem que anda, né, com quem que fica,
né? Porque a empolgação é muita, mas o índice epidemiológico aqui no Paraguai de doenças sexualmente transmissíveis são enormes. E é muito alta. Vocês não têm noção o tanto que isso acontece aqui. Então, eu vou pedir, pelo amor de Deus, revejam os seus costumes de passar um para o outro aí, né, Igor? Igual você falou aí que tem o costume. Então, assim, por favor, revejam os seus conceitos. Gente, a doutora Andréia me mandou uma mensagem aqui, pediu para pedir desculpas, porque com essa chuva ela ficou sem energia em casa. Eu espero que vocês tenham entendido a aula magna, né? Essa aula vai ficar gravada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar, tá? Eu vou ficar à disposição de todos, né? Espero ter tirado a dúvida de todo mundo. Espero que todos passem no processo seletivo, vão ser muito bem-vindos, tá? Nós vamos ter um link que vamos deixar agora aí para vocês no chat, tá? Eu preciso que todos preencham. E o material da prova, Vitor, vai ser esse que foi colocado no grupo do processo seletivo, vai ser o mesmo, tá? Vou liberar um outro material lá para vocês. Vocês vão gostar. Obrigada, Anne, muito obrigada. Neide, muito obrigado, viu, pela aula. Obrigada, Lucas. Vou liberar o material lá para vocês e eu queria dar um aviso. O link você vai mandar aqui ou lá no grupo, Neide? Desculpa te atrapalhar. Vai ser aqui, o grupo vai ser aqui agora, tá? A Érica já pode soltar o link para mim, fazendo favor aí na aula magna. Outra coisa, gente, sobre a nossa prova. Infelizmente, a nossa prova não vai ser sábado, tá? Eu tive um retorno agora na parte da tarde do núcleo de extensão por causa do feriado, né? Eles estenderam o feriado para sábado, sexta e sábado. Então, a nossa prova ficou para segunda-feira. Vai ser eu vou só confirmar se vai ser 17h30 ou 18 horas, tá bom? Então, lá mesmo a gente vai estar fazendo a entrevista, né? Vocês vão saber a nota no horário, na hora. Neide, desculpa, mas daí a prova vai ser onde? Desculpa, eu acho que eu não entendi. Então, o local, Claudiane, até então está marcado no lago, tá? Tá, mas a gente vai colocar tudo lá naquele grupo do processo seletivo direitinho. Tá, joia, obrigada, viu? A gente só ficou em dúvida aqui, porque, né, já briguei lá com o núcleo de extensão por causa desse feriado, porque eu já tinha reservado a sala, né, mas aí eles resolveram estender, mas enfim. Então, a gente mudou para segunda-feira, então vocês têm um tempinho a mais aí para estar estudando, tá? Então, desejo uma boa sorte a todo mundo, muito obrigada, tá? Pela atenção de todos. E se alguém tiver alguma dúvida, procure a gente aqui da LUSP, né, lá no grupo do processo seletivo. Se eu não responder, os meninos do diretivo todos vão estar ali, nós vamos estar todos prontos a ajudar vocês ali, beleza? Alguma dúvida? Pessoal, boa noite. Eu vou deixar o link aqui no